Olá, o Rio de Janeiro está completando 450 anos. E para comemorar essa data, a Multirio está reexibindo alguns programas da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. São episódios que relembram períodos importantes da história do Rio e do Brasil. Hoje vamos rever a trajetória da indústria no Rio de Janeiro. O posto de sede administrativa ocupado pelo Rio em todas as fases do país, da colônia à república, fez com que a cidade fosse uma das primeiras no Brasil a contar com instalações industriais. Desde os estaleiros, criados ainda no século XVIII, até a construção das mais recentes refinarias de petróleo. O setor industrial do Rio foi de grande importância para o desenvolvimento nacional. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui, na Multirio. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, foi o berço do samba e também o berço da indústria no Brasil. Já em 1840, existiu na cidade, que era então chamada de Município da Corte, 35 estabelecimentos manufatureiros de diversos ramos que iam aos poucos substituindo as antigas oficinas artesanais. Alguns estabelecimentos utilizavam até instrumentos técnicos mais aperfeiçoados, como máquinas com motor hidráulico ou então a vapor. O Rio de Janeiro era, nessa época, o maior centro urbano do Brasil, porque a família real, quando aqui chegou em 1808, ela veio acompanhada de pelo menos 15 mil pessoas que pertenciam à elite portuguesa. Esse aumento demográfico, segundo o geógrafo Maurício de Abreu, impôs novas necessidades materiais que pudessem atender aos anseios dessa nova classe social e aí facilitou o desenvolvimento de novas atividades econômicas. Mesmo no começo do século XIX, 2 dos 4 estabelecimentos brasileiros de um certo porte, todos eles militares, estavam localizados no Rio. O Arsenal de Marinha e o Arsenal Real do Trem, que era o arsenal de guerra. A primazia do Rio como centro industrial se estendeu até os 10 primeiros anos do século XX. A história da indústria no Rio de Janeiro é o tema do nosso programa de hoje. Para conversar sobre esse assunto, estão em nosso estúdio o historiador Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão. Está conosco também o professor historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva. Boa tarde, professor. Olá. E Carlos Fernando Gross. O Arsenal de Marinha, que eu estava falando logo no começo, no Rio de Janeiro, é um dos 3 estabelecimentos industriais mais antigos do país. O Arsenal de Marinha foi fundado em 1763 por Dom Antônio Álvares da Cunha, então governador da Capitania Geral do Rio de Janeiro. Instalado ao pé do Mosteiro de São Bento, o arsenal começou a construir em 1764 a nau São Sebastião, lançada ao mar em 1767. Ao lado da construção naval, ali eram realizados trabalhos de reparos em navios. O arsenal tinha, além do estaleiro, 10 oficinas, onde trabalhavam homens livres e escravos da coroa. Em 1910, o Arsenal de Marinha foi transferido para a Ilha das Cobras, onde funciona até hoje, ocupando uma área de 140.397 metros quadrados. O arsenal emprega quase 5 mil pessoas entre civis e militares. Aqui são construídos navios de superfície para operar em vias fluviais e em alto mar e submarinos. O arsenal também continua a realizar reparos em navios mercantes e da Marinha do Brasil. O Rio teria uma vocação industrial? Quer dizer, como é que a gente pode... Se é que a gente pode falar de uma vocação industrial para uma... Eu, a princípio, eu discordo da vocação. Essa palavra vocação, para mim, não diz muita coisa. É como se fosse uma coisa dada, pré-existente, né? Para mim, a cidade do Rio de Janeiro, antes de tudo, ela sempre teve um papel político. Quer dizer, o status cidade-capital que o Rio desempenhou desde o século XVIII até recentemente foi uma marca muito forte na trajetória da cidade. E, de alguma maneira, as atividades econômicas que nela se desenvolveram têm uma relação direta com esse papel político, né? Então, na minha avaliação, essa vocação industrial que o Rio teria tido, na verdade, não havia essa intencionalidade, essa preocupação em transformar o Rio de Janeiro num centro industrial. Então, a perda da hegemonia do Rio para São Paulo, nos anos 10, mais ou menos, desse século, isso não teria significado uma perda do dinamismo da economia carioca. Porque eu acho que as pessoas confundem muito isso.
Quer dizer, quando a primazia da indústria no Brasil se desloca do Rio para São Paulo, muitas pessoas colocam como se esse deslocamento tivesse arrastado consigo um esvaziamento econômico da cidade. Isso não aconteceu. Acho que isso, é importante frisar isso, né? Quer dizer, esse deslocamento que houve de fato no campo industrial, ele não acarretou prejuízos maiores na economia, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito plural em termos econômicos. É verdade, tem razão. Quer dizer, o Rio já conseguiu continuar sendo um centro, economicamente, o segundo centro mais importante do país, sem ser o centro industrial mais importante. Exatamente. Mas essa vocação naval, de uma certa forma, existiu, não existiu? Se a gente ser tão marítimo assim? Eu acho que sim, mas acho que também que a questão deve se centrar num ponto fundamental, onde estão à disposição de capitais, de investimentos possíveis. Essa origem de uma concentração de atividades comerciais e industriais no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, está ligado ao fato de que o Rio de Janeiro era o porto de saída dos metais preciosos, né, dos diamantes, das riquezas da capitania das Minas Gerais. Era pelo Rio de Janeiro que tudo isso passava e era aqui que estava autorizado a se estabelecerem os ourives, os medidores, as casas que trabalhavam, vendiam e revendiam metais preciosos. E, em segundo lugar, que eu acho fundamental para entender todo o processo econômico do Rio de Janeiro, o fato do Rio de Janeiro ter concentrado a cafeicultura inicial do Brasil, né? Os capitais gerados pela exportação de café, né, que são ligados também aos investimentos do ouro e dos diamantes, que montaram o sistema cafeeiro, né, as plantações de café, né, ficaram disponíveis para serem aplicados em outras atividades. Então nós tivemos uma, digamos assim, uma pré-história com o ouro e os diamantes e em seguida com o café, que permitiram que investimentos fossem feitos em atividades comerciais e industriais na cidade do Rio de Janeiro. Mas não era proibido tudo, fazer tudo aqui? Quer dizer, na época que o Brasil era colônia, não, a gente não tinha uma proibição de produzir coisas? Como é que era isso? Tem uma confusão aqui, quer dizer, que normalmente é passado com muita facilidade, que é o famoso alvará de Dona Maria I. Né? O alvará de Dona Maria I é a mãe de Dom João VI, né? A avó de Dom Pedro I. Então isso é um período, para nós historiadores, bastante recente. Né? Até foi Dona Maria, que já em cima da crise econômica e política de Portugal, que tenta impedir qualquer desenvolvimento do Brasil para que Portugal pudesse suprir com seus produtos, ou então através de intermediação. Quer dizer, século XVIII já. Final do século XVIII. Agora, se a gente pegar, por exemplo, Pombal, né, e aqui no Brasil, o Marquês de Lavradio, que era o representante de Pombal aqui, nós vemos montagem de tecelagens, cordoames, navios, como você mesmo começou aí o programa mostrando. Quer dizer, a Érica deve ter falado que 1766, quer dizer... 63 é a fundação do Arsenal. Do Arsenal. A proibição é de 1785. De toda a final do período colonial brasileiro. E ela vigora até a vinda da família real. Pois é, então essa proibição durou, na verdade, pouco tempo. Pouco tempo, não nem 30 anos. Representativa, né, para a história do Brasil. E essa introdução da indústria, quer dizer, desses capitais excedentes que permitiriam, foi esses capitais excedentes da agroindústria do café que permitiria o estabelecimento de indústrias. Já do século XIX. E aí já é... Século XIX. Meados do século XIX já. E aí então vamos falar um pouquinho do começo da indústria no Brasil. Como é que começa? Essa história de ligar o Barão de Mauá é real, quer dizer, é concreto? É por aí mesmo que tem que se começar a falar, não? O Barão de Mauá é anos 40 do século XIX, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos ainda no... Eu gostaria de... Talvez seja um excesso de rigor, mas indústria... faça. Indústria seria, para mim e para uma série de outros historiadores, né? Nós localizaríamos isso no início dos anos 80 do século passado. Até esse momento, nós podemos falar em manufatura, em oficina artesanal. Tá. Isso não significa apenas uma questão de nome. Né? Então, diga a diferença aqui. Na verdade, tanto a manufatura quanto a oficina artesanal são estágios anteriores da grande indústria capitalista, da fábrica, né? Onde a divisão de trabalho é praticamente inexistente, no caso das oficinas artesanais. No caso das manufaturas, a divisão já existe, um pouco incipiente, mas já existe. Um outro fator que diferencia as manufaturas das indústrias é o uso muito reduzido, muito pontual de força motriz, que não a força humana, que não o trabalho manual, né? As próprias dimensões dos estabelecimentos, né?
enfim, tudo que diz respeito à produtividade, tudo é no estágio anterior. Então, o momento que Mauá desponta, nos anos 40 do século passado, nós estamos ainda vivendo o período da manufatura. E ele seria o modelo acabado da grande manufatura, da manufatura orgânica, né, que reúne no mesmo espaço uma série de estabelecimentos de menor porte que desenvolvem tarefas complementares, muitas vezes. E no caso de Mauá, a grande atividade era a construção naval. Voltando então, eu queria só que a gente não tocou, que era um aspecto modernizador do Mauá, então. Já que era uma manufatura bem acabada, né? O que significou, qual foi a modernização do Mauá? Olha, eu acho que existe, num primeiro momento, uma certa construção de um ícone em torno do Mauá, né? No sentido de que vários estabelecimentos estavam produzindo, desde velas para iluminar, imagina no século XIX, evidentemente isso eram necessidades diárias com o mercado aí, tecidos, sandálias, sapatos, tudo isso estava funcionando e tinha uma produção representativa, né? Bastante importante. No caso do Mauá, grande parte dos investimentos e esforços foram para dois setores importantes. Um foi o setor bancário, foi banco, atividade de banco, dado o fato de que o país era um país exportador, né, e que precisava de mecanismos de câmbio, né, bem untados, funcionando bem, e o outro ferrovias, que era uma coisa que, sem dúvida nenhuma, o preocupava. Nesse sentido, eu diria que o aspecto central modernizante estaria muito mais nas ferrovias do que nesse modelo de manufatura, como o Sérgio apontou aqui. A ferrovia, né, ligando o interior do país aos portos, ela realmente permite que áreas até então totalmente afastadas dos circuitos comerciais pudessem ser integradas. Não adianta você ter terra fértil, né, além da Serra do Mar, quando tudo é feito em lombo de mula e de burro. O preço e as condições de perda, etc., são muito grandes. Então, quando a ferrovia invade essas terras novas, então realmente há uma incorporação de um Brasil grande, de um Brasil de sertão, né, aí dentro. E isso está muito ligado, por exemplo, na superação de São Paulo, né, da superação do Rio de Janeiro por São Paulo. Quer dizer, no sentido de que as ferrovias puderam colocar todo aquele planalto paulista em contato com o porto, né, abriram terras novas nesse sentido. Então, vamos então ao estabelecimento de atividade industrial propriamente dita, no caso, que aí é a partir dessa época, então. Isso a gente localiza o início da grande indústria capitalista nos anos 80, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, né? O Rio de Janeiro, nesse momento, é nesse momento que o Rio realmente ele consolida uma liderança no quadro de atividade de transformação no Brasil, né? É nesse momento que vão começar a se instalar na cidade, né, indústrias têxteis de grande porte, né? E um dado importante, quer dizer, na verdade o Rio reunia uma série de vantagens sobre o resto do país, né? E muitas delas, como eu falei antes, advindas da condição de cidade-capital, né? Inclusive, toda essa relação com o Estado, a proximidade do aparelho de Estado, a localização do aparelho de Estado na cidade, favorecia os contatos dos empresários, né? O Rio era o grande centro financeiro do país, a questão também dos empréstimos, dos financiamentos para essas indústrias, né? E, além do mais, o Rio como porto, que era, como o Francisco já colocou, era o principal porto importador e exportador do país naquela época ainda, o Rio, todo o carvão, boa parte do carvão mineral que o Brasil importava, passava pelo Rio de Janeiro. E esse carvão era a matéria-prima, o insumo fundamental para acionar as máquinas das indústrias, naquele momento, tá, da industrialização em escala mundial ainda. Nesse momento, a energia elétrica ainda não tem o uso fabril, ainda a tecnologia da energia elétrica ainda não permitia que ela fosse utilizada largamente na fábrica. Então, nesse momento, nós vivemos ainda o predomínio da energia a vapor como força motriz fabril, né? Bom, voltando a dois aspectos que você não estava, quer dizer, só para lembrar, 1880, então a gente tem o problema da escravidão e o problema da República, quer dizer, só para fazer a ligação nesse final dessa década. E no caso, que você falasse desses dois aspectos e também do aspecto externo, ou seja, por onde é que andava o mundo e qual é a ligação que o Brasil tem com o mundo, ou seja, Revolução Industrial, essas coisas todas que já estavam rolando há muito mais tempo, sim, né? A Revolução Industrial já tinha 100 anos, né? Então, em relação
Na década de 80, você está Isso. frisando, quer dizer, dois acontecimentos assim, consagrados, né, importantes, sem dúvida, para a história do país. Em 88 foi a abolição da escravatura e em 89 a proclamação da República. Né? O primeiro acontecimento, a abolição, ele é muito mais importante para isso que a gente está tratando aqui hoje. Né? Na verdade, o fim da escravidão significou a liberação, né? As relações de trabalho ganharam uma nova qualidade, né, com o fim da escravidão. Então, se durante todo o século XIX, durante a fase manufatureira, a fase da oficina artesanal, o Brasil convivia nas suas manufaturas, nas suas oficinas, com mão de obra livre e escrava, né, a partir desse momento, né, a mão de obra fabril é uma mão de obra livre. É um trabalhador assalariado, quer dizer, que depende exclusivamente do seu trabalho para a sua sobrevivência, né? E isso ampliou muito as condições de desenvolvimento desse processo de industrialização. Sérgio, eu chamaria atenção aí, com a proclamação da República, a atuação de Rui Barbosa. Como primeiro-ministro da Fazenda. O Rui Barbosa é muito mal conhecido e existe uma certa cultura brasileira de achar que era apenas palavrório, que era apenas aquela coisa da verve, né, de falar bonito, etc. Tal. Mas, na verdade, além de ter sido um abolicionista fundamental, o cara conduziu, né, brilhantemente, né, a campanha contra a escravidão no Brasil, conduziu a campanha à República, e ele tinha uma ideia de industrialização do Brasil muito importante. Né? Uma pessoa que conhecia bem a Inglaterra, conhecia bem os Estados Unidos e trouxe modelos, principalmente a difusão de mecanismos de financiamento, né? A partilha, né, dos bancos emitentes, a criação de bancos que poderiam fazer empréstimos e, com isso, financiar a industrialização. E ele acreditava muito na ideia de que um país moderno tinha que ser um país que tivesse uma população urbana, uma população industrial, que tivesse cidades importantes. Então, ele via na industrialização um papel importante nesse sentido. Né? Por que a gente está sempre com essa sensação de 100 anos de atraso? Bem, a gente não pode esquecer, quer dizer, primeiro de tudo, quer dizer, tudo isso que a gente está conversando em relação à grande parte do século XIX, a gente não pode esquecer que o Brasil era, durante esse período todo, um país essencialmente agrícola, aquele chavão, uma economia agrária de base exportadora, baseada no trabalho escravo. Essa verdade, esse dado, ele vem desde a colônia, atravessa o primeiro império e o segundo império, praticamente, né? Lógico, sofrendo alterações nesse modelo, né? Mas só na Primeira República, só com o advento da República, que pelo menos o trabalho escravo sai de cena. Né? Depois do intervalo, a gente fala sobre o impacto que a energia elétrica provocou na virada do século. A gente vai voltar um pouquinho para trás. Você espera só um minutinho. Que eu queria mostrar para vocês que é na virada do século XIX para o século XX que a cidade do Rio se ilumina. 1879. No Rio de Janeiro, acendem-se as primeiras luzes elétricas na estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil. 10 anos mais tarde, é inaugurado o Serviço Público de Iluminação da cidade. A virada do século é marcada pela criação da Light. Aos poucos, a eletricidade vira vedete e transforma radicalmente a vida da cidade e dos cidadãos. Os antigos bondes de tração animal e os lampiões a gás saem de cena. Em seu lugar, vêm os bondes e a luz elétrica. Os dias entram noites adentro e ampliam-se as possibilidades de lazer. Nas primeiras décadas do século XX, o elevador verticaliza a cidade. Na indústria, o país se liberta da dependência do carvão importado. O Brasil, acompanhando o resto do mundo, entra no século das luzes. E vamos aqui passar alguns telefonemas, né?
O Vinícius Pinheiro pergunta para o Dr. Carlos Fernando: que tipo de profissional e de profissões tem chance de emprego no Rio de Janeiro atualmente? Aqueles com algum preparo, é evidente. É importante hoje para o jovem, aqueles que vão iniciar na sua carreira profissional, a formação básica. Quem hoje conhece bem português? Quem é que escreve bem português? Uma língua difícil, né? Então, saber bem português, quem sabe bem matemática, uma base boa, ele terá sempre chance de trabalho. Mais do que um especializado? Talvez mais que um especializado, mais um generalista do que um especializado. É engraçado que hoje mesmo, só fazer uma observação, essa questão é uma questão que me preocupa muito, me espanta muito a que ponto a globalização, de alguma maneira, nos levou a patamares salariais baixíssimos. Você falou que o salário médio da indústria farmacêutica, o mínimo, seria R$300. Hoje, lá onde eu trabalho, eu estava conversando com um rapaz que tem segundo grau completo, ele ganha R$300. Então, isso é uma coisa que, sei lá, 15 anos atrás, talvez até menos, um profissional com segundo grau, ele entraria no mercado de trabalho no outro patamar de salário. O seu E se trabalhador continuar médico assim, tem ele segundo vai ficar desempregado daqui a 15 anos. Exatamente. Francisco Rígido do Centro, quais os parâmetros para se discutir a industrialização no Rio de Janeiro, sabendo que a cidade constituída historicamente como portuária e burocrática perdeu status industrial e se transformou? Olha, eu diria ainda uma vez que a gente tem que ver, esse estado já foi o celeiro do país, já foi a fonte de riqueza, o café que sustentou a monarquia estava todo aqui, né? Os serviços estavam todos aqui, né? Não há, lembrar ainda o que o Sérgio falou, não há uma vocação que seja destino, uma coisa que esteja amarrada a gente. E lembrar também o que ele falou, que o desenvolvimento econômico continua, né? Não, e tem uma coisa que eu acho fundamental, quer dizer, na verdade a gente está tratando aqui de indústria carioca. Quer dizer, É verdade, a gente não está né? discutindo indústria fluminense. Né? Eu acho importante a gente tentar voltar ao início de tudo, né? Que a gente está trabalhando com a cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, e a pergunta dele, me parece que ele está muito localizado espacialmente a cidade, né? Quer dizer, então essa cidade, voltando, tentando retomar onde nós tínhamos parado, né? Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, ela ganha uma proeminência indiscutível no cenário nacional exatamente no final dos anos 80, com essas grandes indústrias têxteis. É aí que o Rio deslancha. E é uma coisa curiosa, né, Francisco, porque existe toda uma corrente na historiografia paulista que associa o complexo cafeeiro com a industrialização. Quer dizer, só existe indústria onde existe uma economia cafeira pujante, produtiva e tal. E aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, como o grande porto escoador dessa produção cafeira fluminense, quando a produção cafeira fluminense era a maior, a mais importante de todo o país, né? Isso foi mais ou menos dos anos 40 aos anos 60, mais ou menos, dos anos 70, né? Nós não tínhamos ainda a grande indústria, nós tínhamos ainda a manufatura. E quando o Rio ganha a proeminência em termos industriais, concretamente, a cafeicultura fluminense já está decadente. Então, essa relação mecânica que é estabelecida entre... Mas ele estabeleceu uma relação entre os excedentes de capitais gerados pela... Os capitais são importantes. Agora, veja o seguinte, tem uma coisa também diferente. Se fala numa concentração industrial em São Paulo, mas não se diz que isso teve um eixo político importante com Vargas e com a política daí em diante, porque nós sabemos hoje que Santa Catarina desenvolveu um processo industrial autônomo. Exatamente. O Rio Grande do Sul desenvolveu um processo industrial autônomo. O Pará fez a mesma coisa e Pernambuco fez a mesma coisa. Né? Foram centros importantes, é o que nós chamamos a industrialização descentralizada do Brasil. E que foi batida para favorecer o desenvolvimento industrial de São Paulo. Houve, de fato, vamos usar a palavra, uma hegemonia, né, uma liderança, uma dominação política favorecendo São Paulo. São Paulo foi favorecido nesse sentido. Lembrou-se disso, inclusive que falou das decisões estratégicas. De toda forma, não estamos mal em termos de Rio de Janeiro. Não, nós somos melhores sempre. Bom, e nós estamos chegando ao fim de mais um programa da série Cidade e Educação, que hoje abordou o tema A História da Indústria no Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os historiadores Sérgio Lamarão, da Fundação Getúlio Vargas, e Francisco Carlos Teixeira da Silva. Obrigado, professor. Obrigado, professor. E também ao Dr. Carlos Fernando Grossi, da Firjan. Obrigado, Dr. Carlos. Uma boa semana para vocês. Até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do Rio, que é de gostar. Rio tanta cor, Rio tanto mar.
Vou morrer um dia, morrer amando, amando o rio. Rima com calor, rima com luar, esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade